Gravando. Tá? Então, vamos para a terceira parte da nossa aula. Tá? Vamos retomar aí a pergunta que eu fiz para vocês. É possível repropor a ação quando o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito? Falei que a resposta a essa indagação ela passa pelo artigo 486. Presta atenção aqui comigo, gente. Essa sentença, veja que todas essas hipóteses são questões processuais. Inépcia da inicial, a inicial é indeferida, é questão processual. Ausência de legitimidade, é questão processual. Ausência de interesse, é questão processual. Existência de litispendência, perempção, coisa julgada, é questão processual. Morte mais intransmissibilidade, é questão processual. Existência, abandono, negligência, é questão que envolve a relação jurídica processual. Veja que em nenhuma dessas hipóteses o juiz julgou o mérito. O juiz não resolveu o conflito. O juiz não resolve o conflito nesses casos. Ele não julga o mérito. E aí eu pergunto para vocês, raciocinem comigo. Vamos lá. A Amanda ajuizou uma ação contra a Sabrina. A Sabrina xingou a Amanda no grupo do WhatsApp da turma. Ofendeu a honra dela. Ela resolve ajuizar uma ação de dano moral. Qual que é o conflito? A Amanda está alegando que a Sabrina ofendeu a honra dela. E ela quer uma recomposição pecuniária e uma retratação. Beleza. Esse é o conflito. Essa é a lide. Existe uma pretensão resistida por parte da Sabrina. A Sabrina não se retratou no WhatsApp e não concorda que houve ofensa à honra da Amanda. E a Amanda está entendendo que a honra dela foi ofendida. Aí ela vai à ajuização. Beleza. Vamos lá. No curso da ação, a Amanda faz as pazes com a Sabrina. A Amanda encontrou Jesus e resolveu perdoar a Sabrina. Ela, Sabrina, a gente, beleza, tá bom. Não vou levar mais isso para frente, eu vou desistir da ação. Ela resolve desistir da ação. A Sabrina concorda com a desistência, que ela tinha contestado, ela foi ouvida, concorda, tá bom, desistiu. A Amanda não abriu mão do seu direito, hein? Não é renúncia, não, a renúncia é mérito, nós já vamos ver. Ela desistiu. Beleza. Amanhã, no outro dia, 2 dias depois, ela fica sabendo, a Amanda, que a Sabrina está de fofoca, falando que a Amanda é trouxa, que perdoou ela. Enfim, continua aí falando aí pelos cotovelos. A Amanda vai no advogado e fala, doutor, é o seguinte, eu quero processar de novo a Sabrina. Pode. O juiz julgou o conflito que existia entre elas, as ofensas feitas na rede social? Não julgou. Esse conflito foi resolvido judicialmente? Não foi. O mérito não foi apreciado, porque o juiz homologou a desistência. A Amanda pode repropor essa ação? Pode, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Perfeitamente possível. É isso que o 486 fala. Vamos ler aí o artigo 486. Vamos ler o artigo 486. Tá? O artigo 486 diz o seguinte, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta, não impede que a parte proponha de novo a ação. Que não resolve o mérito. E olha o que fala o caput do 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Vem aí os incisos. Percebe? Então, a desistência não está lá no 485? Tá. Resolveu o mérito? Não. Pode repropor? Pode. É o que fala o caput do 485. Certo? Entenderam isso? Tá. Então tá. Estou pressupondo que vocês entenderam. Agora presta atenção.
Luane, tem como? Vamos lá. Vamos imaginar uma outra hipótese agora. Vamos imaginar uma outra hipótese. Nós vimos a hipótese da desistência. Nós vimos a hipótese da desistência. Agora, pensem comigo. O Guilherme entrou com uma ação, uma obrigação de fazer contra o município de Tumbiara para que forneça medicamento para o cabelo. O cabelo cresceu. O Guilherme ficou careca, ou quer fazer rabo de cavalo, ele quer ter barba, que eu não tenho barba, então estou pedindo medicamento para a barba crescer e o cabelo crescer. Beleza. A ação está tramitando, tal. O Guilherme morreu. O que o juiz faz? Morte mais ação intransmissível. Está aqui, inciso 9. Ele extingue o processo sem resolução do mérito. Não é isso? É isso. Aí eu pergunto a vocês, tem como o Guilherme repropor essa ação? Se você está morto, só se você ressuscitar. Não tem até hoje só Jesus, por enquanto. Tem como ressuscitar e propor de novo a mesma ação, eu, Guilherme? Ué, professor, mas o 486 não fala que pode repropor? Fala. Mas como é que repropõe no caso de morte? Não repropõe. Opa, então, pera lá. Então, precisamos entender o 486. Precisamos entender o 486. Veja, eu dividi o 485 em grupos. Um grupo era a morte. Não era? Tem como repropor? Não tem. Não tem. Na desistência, no abandono e na negligência, tem como repropor? Tem. Precisa fazer alguma coisa? Nada. Não precisa fazer nada. Desistir amanhã, se você quiser repropor, pode? Pode. Eu dei causa ao abandono. Amanhã o juiz distinguiu. Posso repropor? Pode. Você pode fazer isso 3 vezes. E a quarta? Opa, a quarta não pode. Quarta não pode. A quarta é a perempção. Nós já vimos que a quarta não pode. Olha aí, a gente já viu a perempção e já vimos a morte. Não tem como repropor. E os casos de invalidade? Indeferimento, falta de pressuposto, falta de interesse, ilegitimidade. Tem como repropor? Tem. Agora presta atenção. Júlio, raciocina comigo. Imagine que o juiz reconheceu que aquela petição estava inepta. Se você propor a mesma ação com a mesma petição, a minha pergunta é, essa petição sua não continua inepta? Continua. Então o que você precisa fazer para a ação prosseguir? Você precisa corrigir o vício. Porque se você não corrigir o vício, é a mesma petição inepta que o judiciário já reconheceu. Então, qual tem que ser o destino dessa nova ação? De novo, o reconhecimento da inépcia. Não é? Então, qual foi o raciocínio do legislador? E por que eu dividi em grupos? O 486 fala que pode repropor, é o que o caput fala, está aqui, ó. Só que vem o parágrafo 1º. E olha o que fala o parágrafo 1º. O parágrafo 1º vem dizer, ó, no caso de extinção em razão de litispendência, eu tenho 2 ações em curso. A segunda foi extinta. Só tem uma. Então, no caso de extinção por litispendência, e nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7, vamos lá, inciso 1, indeferimento. Inciso 4, problema de pressuposto. Aí ele fala, o que mais? Aí ele fala, inciso 6, legitimidade e interesse. Inciso 7, convenção de arbitragem. E ele fala do inciso 5. O que ele fala do inciso 5?
Ele só fala da litispendência. O que ele deixa de fora? A perempção. Não tem como você repropor de novo. 3 vezes por abandono, não tem mais a quarta. Não tem como repropor. E como é que você vai repropor uma ação que já foi julgada? Fala para mim, como é que você vai rediscutir a causa, se a causa já foi julgada? Não tem jeito. Ah, professor, e na litispendência? Como é que tem como um jeito de repropor? Você tem que verificar o que aconteceu com a primeira ação. Se a primeira ação foi extinta, sem mérito, dá para repropor e se corrigir o problema. Então, veja. E aí vocês vão entender por que eu dividi em grupos. O grupo das invalidades, que é a inépcia, que é falta de pressuposto, que é a litispendência, que é a ausência de legitimidade de interesse e é a hipótese da convenção de arbitragem, o 486, parágrafo 1º, vem dizer que você só pode repropor nesses casos desde que você proceda à correção do vício que levou à extinção sem mérito. Então, nas hipóteses de invalidade, pode repropor desde que haja a correção do vício. A minha petição era inepta, o juiz indeferiu. Pode repropor? Pode, mas você tem que corrigir a petição inicial. Ah, eu ajuizei a ação, eu não tinha interesse. Vamos pegar aqui, entendimento consolidado do Supremo. Para que você demande uma ação envolvendo questão previdenciária, primeiro você tem que ir lá no INSS fazer o requerimento administrativo. Você não foi, ajuizou direto. O juiz olhou e falou, cadê o requerimento? Não tem, então você não tem interesse, extinto, sem mérito. Pode repropor? Pode. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no INSS dar entrada no seu requerimento. Indeferiu administrativamente, agora você tem interesse. Demonstra o interesse agora, você pode repropor. É isso que o 486 vem falando. É isso. E aqui, ó o conceito de perempção. Se o autor der causa por 3 vezes a ascendência fundada no abandono, não pode mais propor ação contra o mesmo réu. Ele só pode alegar que tem aquele direito se ele for demandado. Ele não perde o direito. Ele perde o direito de propor a ação. Mas o direito em si ele fica resguardado. Se o réu demandar ele pode alegar uma compensação, qualquer coisa. Mas não pode rediscutir aqui. Então, veja, eu vou dividir a tela está dividida. Na nossa apostila, eu expliquei dessa forma, ó, repropositura da ação. Eu tenho 3, 4 grupos aí. Aqui eu juntei por abandono, que é abandono ou negligência, desistência, tá? Eu expliquei juntando esses dois para ficar mais fácil. Extinção por morte e extinção por invalidade. No abandono e na desistência, pode repropor a ação? Pode. Precisa corrigir alguma coisa? Não. Tem que fazer nada. Nada. A extinção foi por morte. Tem como repropor a ação? Não tem. Não tem. Não tem como eu repropor no caso de morte. Nos casos de extinção por invalidade, tem como repropor? Tem, desde que você corrija o vício. Desde que você corrija o vício. Certo? E não tem como repropor uma ação que já foi julgada e nos casos de perempção. Também não tem como. Certo? Então, é preciso entender o 486. É preciso entender o 486. E para por aí? Não, não para. Não para. Ainda tem que falar mais uma coisa. Vamos falar com um exemplo. Vamos falar com um exemplo. Vamos lá. Presta atenção. Imagina que eu, Guilherme, estou cobrando a Sabrina. Estou cobrando a Sabrina. Mas eu estou cobrando uma dívida que a Sabrina tem com a minha esposa. Minha esposa vendeu umas bugigangas para a Sabrina não pagou, e eu, Guilherme, resolvo cobrar a Sabrina. Eu, Guilherme. Aí a Sabrina se defende, fala, juiz, o Guilherme não é parte legítima.
Eu devo para a Mariana, não devo para o Guilherme. Beleza. O juiz fala, pô, realmente, ficou comprovado aqui que o Guilherme não tem legitimidade para cobrar isso. Quem tem é a Mariana, o Guilherme é parte legítima. Ele extingue o processo sem mérito. Certo? Beleza? Beleza? Extinguiu sem mérito. Tá. Tem como eu, Guilherme, repropor essa ação? Quando eu estou falando de repropositura, eu estou falando de ação idêntica. Como é que eu corrijo o vício nesse caso? Me fala. Como é que é possível corrigir o vício nesse caso? Tem como? Ah, professor, tem. É só a sua esposa ajuizar a ação. Opa! Se é a minha esposa que vai ajuizar a ação, não é repropositura, é ação nova. Por que é ação nova? Porque mudou as partes. As partes não são as mesmas. Agora é a Mariana contra a Sabrina, não é o Guilherme contra a Sabrina. Nesse caso, eu estou diante de uma nova ação, não de repropositura. Ah, mas e aí? Tem como repropor? Não tem. Não tem. E aí? O que eu tenho aí? Eu tenho uma coisa julgada? Porque como é que eu corrijo esse vício nesse meu exemplo? Não tem como eu corrigir o vício. Não tem. A correção do vício depende da alteração do polo ativo. Opa, aí é ação nova. Então, olha que legal. Pensando nesses casos, o legislador já se anteviu e percebeu que vai ter algumas situações em que não há possibilidade de correção do vício. Não tem. Pô, mas e se o juiz julgou mal? E se o juiz era amigo íntimo da Sabrina e fez isso de propósito? O juiz estava impedido, o juiz era marido da Sabrina, não podia ter julgado. E aí? Ah, professor, se não tem como corrigir, não tem como repropor. Ah, faz o quê? Você chora? Mais ou menos isso. Só que antevendo esse problema, o que o legislador fez? O legislador permitiu, em casos como este, a propositura da ação rescisória. Olha que legal. Eu tenho rescisórias de decisão que não é de mérito, mas que impedem a repropositura. Olha o que fala o artigo 966, parágrafo 2º. Olha lá. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, que trata da ação rescisória, aí ele vem, ó, vai ser rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, não é de mérito, é 485 aqui, impeça, olha lá, nova repropositura. Se o juiz reconheceu a ilegitimidade, não tem como corrigir o vício, como é que faz? Se transitar em julgado, só cabe rescisório. Então, veja, eu vou falar isso na aula de rescisória de novo, na aula de coisa de julgado. Essas decisões sem mérito que impedem a repropositura, sobre elas eu tenho uma espécie de coisa julgada, uma coisa julgada processual, porque não tem como eu repropor, que é o mesmo efeito que acontece com as decisões de mérito. As decisões de mérito, eu posso repropor? Não pode. Por que não pode? Porque já foi julgado. Porque já foi julgado. O conflito já foi resolvido. Então, veja, o efeito é o mesmo. Tanto que boa parte da doutrina hoje vem dizendo que a coisa julgada formal é a coisa julgada que se forma sobre as decisões processuais nas quais não é possível repropor a ação. Certo? Entenderam isso? Pessoal, isso é difícil. Mas eu estou explicando da melhor maneira possível. E está tudo explicadinho aqui na nossa apostila. Tá? Beleza? Beleza? Ah, eu extingui por desistência. Pode repropor? Pode. Mas espera lá. Ainda tem um problema. Você vai ter que pagar as custas e honorários. Você tem que comprovar que você pagou as custas e honorários. Isso é o que fala o 486, parágrafo 2º. Vamos ler aí o 486,
parágrafo 2º. Ctrl F 486. Olha lá, ó. A petição inicial, no caso de repropositura, não será despachada sem prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários. Se o processo não foi extinto lá, desistiu. Beleza, o réu concordou? Concordou. Você foi condenado em custas e honorários. Eu quero repropor. Tudo bem, você pode repropor, mas você tem que demonstrar que você pagou as custas e honorários daquele outro processo, senão você não vai poder rediscutir. Eu não provei nessa ação que eu repropus que eu depositei, que eu paguei as custas e os honorários. Beleza, o juiz vai te intimar para você comprovar, não comprovou, a sua ação vai ser extinta novamente. Sem mérito. Com base em quê? 485, 10. Ó. Os demais casos prescritos em lei. Está aí um exemplo. Você repropôs a ação e não fez prova do pagamento das custas e dos honorários. O juiz vai extinguir sem mérito. Certo? Beleza? Pegaram. Então, olha lá. Recapitulando, e aí a gente já caminha para o final. Todas as hipóteses do 485, eu tenho hipóteses de questões processuais. Nenhum dos casos o juiz analisa o mérito, não analisa o conflito. O conflito não foi resolvido. Ele permanece. Justamente por permanecer sem solução, a lide, é que é possível a repropositura. Legal. 486, caput diz isso. Pode repropor? Pode. Pode sem qualquer problema nos casos de abandono, desistência e negligência. Isso é tranquilo. Nos casos de invalidade, inépcia, falta de pressuposto, falta de interesse, carência, convenção de arbitragem, independência, pode repropor? Pode, desde que corrija o vício. Morte, tem como repropor? Não tem. Coisa julgada, tem como repropor? Não tem. Perempção, tem como repropor? Não tem. Então, essa que tem que ser feita a leitura. E nos casos em que, em tese, é possível a repropositura, mas não tem como eu corrigir o vício. Essas decisões se tornam estáveis. Só lhe resta rescindir aquela decisão, através da ação rescisória. Beleza? Beleza? Então, vamos ver agora a sentença processual, a sentença de mérito, que é o 487. O 487, diferentemente do 485, haverá resolução de mérito. O conflito vai ser resolvido, a lide vai ser resolvida. Justamente por resolver o conflito que não pode repropor. Se o judiciário já falou que a Sabrina não deve nada para o Gustavo, não pode rediscutir isso, senão você tem insegurança. É por isso que, se o judiciário já falou que o Gustavo não deve nada para a Sabrina não pode repropor. Se ela repropor a mesma ação, o que o Gustavo vai falar? O Gustavo vai falar, excelência, essa ação já foi julgada, tem coisa julgada. Logo, extingue o segundo processo sem mérito. Então, por que ele impede a repropositura? Porque a lide foi julgada. É por isso. A lide foi julgada. Se foi julgada, aquele caso já foi decidido. Não tem que falar em repropositura. O que se tem é coisa julgada. Certo? E quando é que vai ter decisão de mérito? O 487 diz lá, inciso 1, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Veja, aqui é o que o juiz propriamente julga. Que eu falei, lembra quando a gente viu o julgamento antecipado? Eu falei que no julgamento antecipado é sempre uma decisão fundamentada no inciso 1º do 487. O juiz ele vai acolher a pretensão do autor, vai acolher em parte a pretensão do autor, vai rejeitar a pretensão do autor, é onde é o julgamento raiz, vamos dizer assim. Tá? Veja, o juiz julga a ação e julga a reconvenção. Reconvenção é a demanda do réu contra o autor. Se eu tenho numa ação e reconvenção, eu vou ter dois dispositivos. Um julgando a ação, o outro julgando a reconvenção. Então, essa é a primeira hipótese. Vai ser decisão de mérito quando tiver decadência e prescrição. Aqui, inciso 2º, decadência e prescrição. Aqui, pessoal, tanto na decadência e na prescrição, eu vou ter uma sentença de improcedência. O Guilherme ajuizou fora do prazo, tinha passado o prazo prescricional. Eu tinha 5 anos para ajuizar uma ação de cobrança, mas eu ajuizei com 6.
Então, eu não posso mais cobrar, eu não tenho mais o direito de cobrar isso. Eu dormi no ponto. Isso leva a uma improcedência, tá? A uma improcedência. O legislador trata a prescrição em decadência como matéria de mérito, tá? Como matéria de mérito. E terceiro, as hipóteses em que há um negócio processual, que pode ser bilateral ou unilateral. Tanto que o legislador fala em homologação. Veja, o juiz homologa, o juiz não julga, ele homologa. Homologa o quê? Primeiro, a transação. O que é a transação? Concessões múltiplas, recíprocas, perdão. É o acordo. Transação, eu tenho concessões múltiplas. O autor cede daqui, o réu cede de lá, eles chegam num acordo, numa composição. O juiz homologa a transação. Certo? E ele homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Quem que reconhece o pedido? Sempre o réu. Eu, Guilherme, estou cobrando a Júlia. A Júlia fala, não, Guilherme, juiz, eu devo para o Guilherme. Ela reconhece que deve. É uma manifestação unilateral da Júlia. O juiz reconhece isso, homologa o reconhecimento que a Júlia fez. O juiz não vai julgar. O juiz simplesmente vai reconhecer o que a Júlia já reconheceu. Ele vai homologar esse reconhecimento. E a terceira hipótese é a renúncia. Lembra que eu falei que a renúncia não se confunde com a desistência? A renúncia, a parte está abrindo mão do seu direito. Eu não estou desistindo da ação. Eu estou renunciando à pretensão que eu tenho. Vamos voltar no exemplo lá do dano moral. A parte eles ficaram de bem desistiu. Se ela desiste, ela pode repropor. Uma outra coisa é eu venho e falo, excelência, eu estou renunciando ao meu direito, eu estou abrindo mão, eu não posso mais fazer nada com relação a isso. Eu estou renunciando a essa pretensão que eu tenho contra fulano. Logo, você não tem mais direito sobre ele. Não tem como repropor mais. Certo? Beleza? Então, a esses casos, eu tenho uma decisão de mérito. Tá? E vem o parágrafo único dizer que, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, que fala da prescrição e decadência, lá julgada liminarmente, a hipótese de improcedência liminar, nós já vimos. Se não for reconhecida liminarmente a prescrição e decadência, ela fala, aqui o juiz tem que oportunizar o contraditório. Tá? Ok? Gente, entenderam? É muita coisa. Eu falei muita coisa. Eu falei do 485, eu falei do 487, isso aí já é uma loucura isso. É uma loucura. Alguma dúvida? Entender esse negócio da repropositura? Sim, não, talvez. E aí? Como é que vocês querem fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Eu vou parar por aqui, porque já foi uma porrada de informação, tá? Mais que isso, chega, é impossível. Isso aqui a gente gastaria uma aula, mais de uma aula para falar tudo isso. Eu vou uma aula inteira falando de 485, 487. Tranquilo. Gente, a apostila está explicadinha em cada uma dessas hipóteses, está mastigada essa questão da repropositura, tá? É fundamental. Só mais uma observação que eu não falei, importante falar. Toda vez que eu tiver uma sentença terminativa, ou seja, uma sentença com fundamento no 485, dessa sentença, o recurso é a apelação. Vocês já viram isso, de sentença, o recurso cabe apelação. A gente estudou a sentença de indeferimento, que cabe apelação, a sentença de procedência liminar, que cabe apelação. O indeferimento é sem mérito, a improcedência é com mérito. Nesses dois exemplos, cabe juízo de retratação. Digo mais, qualquer hipótese de extinção sem mérito, qualquer sentença do juiz fundamentada no 485 tem juízo de retratação. Qualquer que seja ela. Isso está aí no artigo 485, parágrafo 7º, tá? Então, tem efeito regressivo. Cabe juízo de retratação. Beleza?
Ok? Estamos de acordo? Então, vou parar por aqui. Pessoal, a apostila já está no Google Classroom. Eu vou salvar as 3 aulas, já salvei as 2, esses 3 vídeos. Daqui a pouquinho eu subo os vídeos também para o Google Classroom. Tá bom? E eu quero os e-mails amanhã, hein, gente? Vocês deixaram para a última hora, né? A apostila, né? Aluno é aluno. Então, amanhã no meu e-mail, sem falta. Tá bom? Pessoal, questão 3, que tá difícil. Qual questão 3? A do documento, postagem documental lá. Eu mandei o áudio, Gustavo. Foi você que me mandou a dúvida? Não, foi o André. Eu vi lá o áudio. Tá, a questão ali do incidente, é essa questão do incidente de falsidade documental ou não? O que pode, o que não pode? Falsidade ideológica pode? É com relação aos vícios ali que eu quero que vocês respondam. Tá bom? Tá lá na Eu pesquisei apostila. na internet sobre isso, aí eu vi lá que sobre o conteúdo também pode, né? Isso, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem um julgamento, parece que é do STJ, que eu vi lá, parece. É bem polêmico isso. É isso aí. Então, beleza. Beleza, gente? Fechou? Então, boa noite para vocês, bom descanso, bons estudos, tá? E qualquer coisa nós estamos aí no WhatsApp, conversando contigo, com vocês. Tá bom? Abração a todos aí. Fui!